Se você está aqui, é porque provavelmente você faz parte do vasto grupo de pessoas que deixam as coisas para amanhã, sendo que precisam fazer hoje, que não gostam de acordar cedo, que já fez planos para iniciar a academia ou uma dieta, mas desistiu e não começou, ou talvez até começou, mas não prosseguiu. Que tem que executar diversas tarefas que são importantes e que iam aproximá-las dos seus objetivos e metas, mas logo se distrai com alguma coisa. Que não tem motivação suficiente para executar determinadas tarefas importantes e sente que sofre com energia baixa. Se você possui esses problemas, esse vídeo vai te ajudar, sem dúvidas. Digo isso com a maior convicção do mundo. Não tem vídeo melhor do que esse sobre como destruir a preguiça e a procrastinação aqui no YouTube. Eu já tive esse problema e já fiz muitas pesquisas. Sei bem que viver com esse problema é horrível. Você almeja obter vários resultados em diversas áreas da sua vida, atingir determinados objetivos e metas, mas não consegue nenhum deles, porque parece que você tem uma trava que não te permite agir. Parece que sua capacidade de agir foi bloqueada, ou que você tem menos da metade da energia que o resto da humanidade. E muitas vezes você se pega pensando se um dia vai se aproximar do seu sonho. Sei que você passa por isso porque eu já passei. E a solução para mim foi aplicar determinadas estratégias que faziam um uso eficiente da minha neurologia e me colocava em um modo que certamente me permitia agir em qualquer circunstância. E nesse vídeo são essas valiosas estratégias que vou compartilhar com você. E como as nossas neurologias são as mesmas, as estratégias vão funcionar para você também. Estratégia número 1. Pare de pensar no que precisa ser feito e execute uma pequena ação na direção do que precisa ser feito. Você já deve ter notado que quanto mais você pensa no que você tem que fazer, menos vontade de fazer você tem. O que temos que fazer é parar de pensar no que temos que fazer e dar um pequeno passo na execução. Antes de mais nada, precisamos dividir as tarefas em tarefas menores, para que possamos realizá-las mais facilmente. Quer ver uma coisa? O que te incentiva mais a agir? Ficar concentrado em trabalhar em um projeto que vai levar 5 anos para ser concluído ou se concentrar em uma tarefa que você pode realizar em 2 horas? Certamente uma tarefa, né? Porque o foco no imenso tempo de conclusão do projeto vai colocar você em um estado limitado para a ação. A pergunta aqui é: que pequeno ato posso realizar para começar? E depois de obter clareza sobre isso, pôr a mão na massa. A verdade é que dá mais agonia pensar em fazer algo do que realmente fazê-lo. Estratégia 2. Não fique à mercê da força de vontade. A maioria das pessoas vivem à mercê da força de vontade. Não deixe que suas reservas de força de vontade tome decisões por você. Isso é um grande erro. Crie planos pré-fabricados e bloqueie todas as outras opções. Por exemplo, se você quiser fazer escolhas alimentares mais saudáveis, certifique-se de que 80% dos alimentos que você compra são saudáveis. E você vai comer saudável na maioria das vezes. Da mesma forma, quando você quer fazer um trabalho profundo e focado, coloque o seu telefone no modo avião e tire-o de vista. Quando você tem menos distrações, fica muito mais fácil focar no seu trabalho. Mas se você depender de sua força de vontade, provavelmente você vai perder. Porque força de vontade é um combustível que esgota muito rápido. Então prepare tudo com antecedência e não dependa da sua força de vontade. Estratégia 3. Não se renda aos prazeres imediatos. Uma das coisas que nos faz procrastinar em realizar algo é a escolha de prazeres imediatos. Geralmente, a gente tende a escolher os prazeres imediatos mesmo sabendo das consequências que eles podem nos trazer no futuro. Para combater esse problema, a ideia é você usar o poder da lógica e das suas emoções, para que você possa manipular-se a fazer algo que é bom para o seu futuro. Por exemplo, vamos supor que você gasta demais e luta para economizar dinheiro. Tudo o que você precisa fazer é reunir uma série de vantagens que existe em poupar dinheiro e depois reunir uma série de desvantagens em gastar tanto impulsivamente. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma elevação na sua consciência por meio de uma clareza obtida. Já ouviu falar que clareza é poder? Quando você tem clareza, você gera convicção, e essa convicção atua com o poder de uma crença, que faz você aderir ao que deseja. É importante que você faça uma pesquisa e busque muitas razões e muitas consequências.
Isso vai mostrar para o seu cérebro todas as dores que ele pode evitar e quantos prazeres ele pode obter se seguir o caminho proposto. Estratégia 4. Aprenda a como se colocar em estado de motivação extrema. Isso é uma das coisas que poucas pessoas fazem e que poderia mudar o dia delas. A motivação é um estado, assim como tristeza, alegria e a preguiça. Todo estado ele requer uma estratégia para ser acessado. Uma estratégia é uma sequência de ações executadas que levam você para um estado específico. Se você está se sentindo preguiçoso, você tem uma estratégia para acessar esse estado de preguiça. E como resultado dessa estratégia, você se sente preguiçoso. A melhor forma de resolver isso é buscando alguém que é extremamente motivado e perguntar o que ele faz, o que ele diz a si mesmo, o que ele pensa, o que ele sente e coletar o máximo de informações para saber a estratégia exata que ele utiliza para acessar esse estado de motivação. E depois de saber, você só precisa aplicar para obter os mesmos resultados. Isso é a modelagem. É assim que você modela alguém. É comum a pessoa não saber dizer com detalhes tudo o que ela faz, porque ela faz muitas coisas de forma inconsciente. Ela acessa o estado de motivação de forma inconscientemente competente, mas nesse processo você pode descobrir coisas que você pode começar a fazer para criar esse estado de motivação. Muitas vezes você nem precisa entrevistar as pessoas para obter boas estratégias. Você pode pegá-las em livros. Quantos livros você leu sobre isso? Sabe de uma coisa que eu mesmo faço e que você pode começar a fazer também? Sempre que você tiver um problema, vá a uma livraria e compre 3 livros que ensinam a resolver esse problema que você tem. Pronto! Eu juro para você que seus problemas passam a ser resolvidos da forma mais eficiente possível. As livrarias elas estão fervilhando de soluções para qualquer problema que você tenha. Estratégia 5. A magia dos áudios motivacionais. Lembra das estratégias que acabamos de falar? Os áudios motivacionais é uma peça que você pode utilizar para produzir o estado de motivação. Esses áudios são compostos por mensagens e efeitos sonoros que fazem o nosso cérebro entrar em um estado riquíssimo de recursos que nos prepara para a ação. Muitas pessoas não fazem isso. Às vezes, as pessoas perdem tempo que poderiam estar ganhando. Quantas vezes você não ficou horas na fila de um banco ou em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa e poderia usar esse tempo produtivamente ouvindo áudios motivacionais? Aposto que várias vezes. Se você quer ser uma pessoa de ação, cheia de energia e capaz de fazer qualquer coisa, você precisa preparar seu cérebro para isso. Você precisa preparar sua neurologia para acessar esse estado rapidamente. O conteúdo dos áudios motivacionais são conteúdos que cooperam para o seu desenvolvimento pessoal. E se você ouvir esses áudios todos os dias, várias vezes ao dia, esses conteúdos vão descer para sua mente inconsciente, tornando o processo de elicitação de um estado de motivação automático. Isso é reprogramação mental. E é o que você pode começar a aplicar ainda hoje para mudar os seus padrões de preguiça para os de motivação extrema. Estratégia 6. O poder da auto-hipnose. Chegamos na minha técnica predileta. Eu amo a auto-hipnose. Vamos entender por que isso é fantástico e por que isso pode mudar completamente a sua vida. Somos bombardeados de estímulos ao longo das nossas vidas e reagimos a esses estímulos entrando em determinados estados específicos. Esse estado, qual acessamos como reação, pode nos manter bem, motivados e capazes de lidar com qualquer um dos nossos problemas. Ou esses estados podem nos deixar cansados, depressivos e com baixa energia para lidar com tudo o que acontece em nossas vidas. Desde que nascemos até aqui, adotamos padrões. Padrões são conjuntos de crenças, convicções, sentimentos e comportamentos que nos controlam. Esses padrões são criados por conteúdos que foram aprendidos pelo cérebro ao longo do tempo. Esse aprendizado se dá por meio de repetição insana desses conteúdos, ou a produção de uma grande tensão emocional no momento da comunicação. Depois do cérebro aprender algo profundamente, ele envia tudo para a inconsciência, ou seja, para a mente subconsciente, e é nesse momento que nos tornamos inconscientemente competentes. Mas o que fazer se o que você aprendeu foi a como ser preguiçoso e procrastinador? Como pegar esses conteúdos que estão na mente inconsciente e removê-los de lá, gerando uma nova programação com conteúdos que elicitam estados de motivação? É aqui que entra a auto-hipnose. A auto-hipnose vai fazer com que você acesse o estado de transe, que nada mais é que um estado de extremo relaxamento e concentração.
A grande sacada aqui é que esse estado distrai a sua mente consciente, deixando o caminho para o inconsciente livre para ser sugestionado e, com isso, produzir mudanças muito rápido. É por isso que eu amo isso. Ou melhor, é que você não precisa de ninguém que aplique isso em você. Você pode fazer isso todos os dias, a qualquer hora e qualquer momento. E quanto mais repetição aplicar, mais rápida será a mudança. Por isso que o nome é auto-hipnose, porque você pode aplicar em si mesmo. Tudo que você vai precisar é de um aparelho que reproduza áudios em MP3, fones de ouvido e um áudio de hipnose que você pode encontrar facilmente aqui no YouTube. Os que eu mais gosto são os áudios dos meus 2 mentores, que é o Paul McKenna e o Dr. Lair Ribeiro. Estratégia 7. Molde seus comportamentos. Existe um campo de estudo dentro da psicologia chamado behaviorismo, que nada mais é do que o estudo do comportamento humano. Dentro do behaviorismo, nós temos 2 formas de fazer o comportamento perpetuar e outras 2 formas de fazer o comportamento ser extinto e não ser mais praticado. Para fazer o comportamento perpetuar e ser praticado cada vez mais, tudo o que precisamos fazer é reforçá-lo. Nós temos 2 tipos de reforço. O primeiro é o reforço positivo, que é quando você é recompensada de uma certa forma por ter feito algo. Simplificando, é quando você passa de ano e sua mãe te dá um videogame. Com esse ato, ela está reforçando o seu comportamento de passar de ano. O outro tipo de reforço é o negativo. O reforço negativo ocorre quando eu tiro algo que de uma certa forma incomoda toda vez que você pratica um determinado comportamento. Simplificando, é quando a sua mãe te deixa faltar a aula toda vez que você se comporta bem. Esse exemplo ele é válido somente se o sujeito não gosta de ir à aula. É como se fosse uma alegria de perder algo que você odeia, diferente do reforço positivo, que é uma alegria de conseguir algo que você ama. Depois nós temos as 2 formas de fazer o comportamento ser extinto. Fazemos isso por meio da punição. Existem 2 formas de punição, e a primeira é a punição positiva, que é quando é adicionado algo que você odeia sempre que você pratica um comportamento específico. Exemplo disso é quando você toma uma multa por ter cometido uma infração no trânsito. A segunda forma é a punição negativa, que acontece quando eu retiro algo que você ama quando você executa um determinado comportamento. Exemplo disso é quando a sua mãe não deixava você descer para o play ou jogar videogame enquanto não terminava o dever de casa. Sabendo disso, agora você pode moldar seu comportamento. O que você está procrastinando? Faça uma vez e se recompense com algo que proporciona prazer para você. Se puna toda vez que você não fizer o que precisa ser feito. Dessa forma, você passa a condicionar seu cérebro à ação e a procrastinação vai deixando de ser um problema para você. Estratégia 8. Encontre seus membros da tribo. Temos um desejo inato de nos conectarmos. Muitas vezes precisamos de pessoas para apoio, responsabilidade, influência e inspiração. Quando você desenvolve uma paixão por um trabalho ou um hobby, é quase sempre porque você encontrou um amigo fazendo aquilo e decidiu fazer também, ou porque você encontrou uma inspiração em alguém que admirava muito. Raramente desenvolvemos interesse sozinhos. Então, encontrar uma tribo ou pelo menos algumas pessoas que estão em uma jornada semelhante à sua é uma boa ideia para que você possa dar os primeiros passos. Quer começar a academia, mas está difícil? Quem você conhece que vai todos os dias? Torne-se um acompanhante dessa pessoa. Quer começar a fazer corridas e descobriu que tem um grupo de pessoas que fazem corridas na sua cidade? Por que não acompanhá-los? Estratégia 9. Perceba seus progressos. Um grande erro que as pessoas cometem é não fazer a sua própria psicologia trabalhar para si mesmo. Você tem o hábito de comemorar seus progressos, por menor que eles sejam? Deixa eu adivinhar. Não, né? Você pelo menos percebe seus progressos? Se você está andando no deserto e dá 30 passos na direção de um oásis, o que vai fazer você dar mais 30? Perceber que você apenas deu 30 passos? Ou perceber que você está 30 passos mais perto do objetivo do que estava antes? O primeiro não deixa claro que você progrediu, enquanto o segundo mostra claramente o seu progresso. O segundo vai fazer você prosseguir, enquanto o primeiro vai desmerecer o seu esforço. Muitas vezes você está fazendo algo e não percebe que você só desmerece seus esforços, e logo realmente não vê motivos para se esforçar mais. Mude isso. Comemore qualquer esforço que você execute. Isso vai informar o seu cérebro de que aquilo gera prazer, e isso fará você ir atrás de mais uma realização. E além disso, sempre mantenha em mente o fato de estar cada vez mais próximo do seu objetivo. Sentir que está próximo do objetivo faz você ir atrás dele com mais força. Estratégia 10. Mude sua maneira de ver as coisas.
Sempre que você falhar ou se sentir preguiçoso, execute essas 3 atitudes que vou compartilhar com você. A primeira é mudar as coisas que você diz a si mesmo. Frequentemente nos identificamos como um tipo de pessoa que é preguiçosa, não é boa o suficiente, falha, etc. Todas as coisas que dizemos para nós mesmos não é apenas prejudicial, nem sequer é verdade. Cada pessoa falha, sente-se preguiçosa e duvida de si mesmo. Isso é comum e você não está sozinho nisso. Essa comunicação que geramos com nós mesmos é chamado de self-talk. O self-talk é uma técnica que é usada para que possamos dirigir nosso cérebro por meio da comunicação. Seu cérebro é suscetível a comandos. Isso quer dizer que obedece comandos com facilidade. Mas ele não tende só a obedecer comandos de outras pessoas. Ele também tende a obedecer os seus. Se você diz para si mesmo que é um fracassado e preguiçoso, adivinha o que vai acontecer? Seu cérebro vai começar a produzir padrões que derivam disso. Todos nós somos compostos de uma autoimagem, e ela é composta pelo que definimos que nós somos. E essas falas negativas que geramos acabam nos prejudicando e destruindo a nossa autoimagem e fazendo o cérebro obedecer comandos que não cooperam conosco para produzir o resultado desejado. Uma estratégia para mudar a qualidade do nosso self-talk é imaginar o que diríamos para um amigo. É engraçado isso, mas às vezes você diz para você mesmo coisas que não diria para uma outra pessoa se por um acaso estivesse tentando motivar ela. Por que não mudar isso? Por isso que é bom você em alguns momentos pensar em algo que diria para um amigo. Você vai ver que sua comunicação com você mesmo vai melhorar muito. E se a sua comunicação com você mesmo melhora, você vai melhorando ao longo do tempo. E sua comunicação melhorando, você melhora. A segunda é separar sua identidade do seu hábito ruim. Uma coisa que muitas pessoas fazem é se comportar como se seus estados o definissem. Estar preguiçoso não quer dizer que você é preguiçoso, e estar desanimado não quer dizer que você é desanimado. Isso só está falando sobre o seu estado atual. A partir do momento que você buscar meios para mudar esse estado, você vai acessar um novo estado. Entendeu? Pare de dizer que você é preguiçoso. Isso não é verdade. Você se encontra preguiçoso no momento. Quando você separa hábitos negativos ou traços da sua personalidade, você se identifica de maneira diferente. Quando você se identifica de maneira diferente, você faz as coisas de maneira diferente. Como resultado, você vive como uma versão melhor de si mesmo. E nessa versão, você é capaz de realizar mais coisas. A terceira é pensar no que uma versão mais elevada de você faria. Isso é muito poderoso. Sempre que você falhar ou se sentir preguiçoso, comece a imaginar você executando determinada ação em uma versão superior. Imagine-se fazendo tudo o que precisa ser feito como se fosse impossível falhar e sem preguiça alguma, como se você fosse um super-herói. Sabe por que isso é genial? Porque seu cérebro toma os conteúdos do campo da imaginação como se fossem reais, se a experiência for completa. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar uma experiência e sentir tudo o que sentiria, ouvir tudo o que ouviria e ver tudo o que veria, essa experiência vai ser reconhecida pelo seu cérebro como uma experiência real. E quando você cria uma experiência em seu cérebro que você deseja viver por meio da imaginação, com o tempo você vai ensinando o seu cérebro a fornecer os recursos que você precisa para produzir aquela experiência na realidade. Eu amo isso. E só essa informação já valeria todo esse vídeo. Antes de encerrarmos esse tempo que passamos juntos aqui nesse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como seria a sua vida se você pudesse acordar todos os dias com uma motivação excelente, independentemente de qualquer circunstância, capaz de eliminar de vez a procrastinação, a falta de foco, a preguiça e o desânimo, e poder gerar uma disposição física e mental excelente para manter o foco nas ações estratégicas para a realização de todos os seus objetivos? Talvez você pense que isso seja algo impossível de ser alcançado, mas é exatamente aí que mora o problema. A gente não tem noção do que um coaching bem aplicado pode fazer com a gente. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de uma videoaula do Master Coach Felipe Lima, que já ajudou milhares de pessoas a se livrar da preguiça e da procrastinação. Inclusive, o Felipe é especialista nisso. Ele vem fazendo isso desde 1999 e nesse vídeo ele vai te mostrar como conseguir atingir esse estado desejado. Bom, então eu fico por aqui e tchau, tchau.